Você certamente sabe que tem gente que, embora frequente a igreja e vá aos cultos, não conhece Jesus Cristo de verdade. E sabendo disso, talvez você esteja se perguntando, como que evangeliza essas pessoas? Bom, evangelismo para os de dentro, ou evangelização dos de dentro, tem nome. E esse nome é profecia. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tudo isso é muito bem-vindo, tudo isso faz com que esse canal chegue ainda mais longe. É meu, é um pouco seu, igual um livro, que, por exemplo, esse aqui é do Tom Holland, mas ele é meu, por quê? Porque ele é meu, mas ele é do Tom Holland, porque foi o Tom Holland que escreveu. E a mesma coisa vale para os vídeos aqui. Eles são meus, sou eu que faço, esse vídeo é meu. Mas ele se torna um pouco seu também quando você assiste. Diferente do livro, isso aqui é gratuito. E o que eu gostaria de receber em favor, em troca? O que eu gostaria de receber em troca, como um favor, você que é uma pessoa consciente, é isso, é o like, é um comentário, é a inscrição, é a notificação ativada, o sininho ativado e, quem sabe, até um comprometimento um pouco maior de dar uma passada aqui na descrição, onde você vai encontrar links para as minhas redes sociais, me seguir lá no Instagram, no Twitter, de repente conhecer meu curso, como preparar um estudo bíblico, ou mesmo o meu curso em parceria com o Marcos Botelho, Davi Lago, Zé Bruno do Resgate, que também bem interessante, chama Eu Discípulo, tá tudo aqui, ó. Na descrição você conhece tudo aqui bonitinho, mas hoje eu queria falar com você sobre esse papo evangelização para os de dentro, que eu estou chamando de profecia. Quando a gente fala de profecia bíblica, evidentemente eu estou sendo anacrônico, porque a profecia ela nasce dentro da Bíblia, no contexto da Bíblia hebraica e, portanto, na Antiga Aliança. E então, quando eu falo de evangelizar os de dentro, claramente eu estou fazendo uma adaptação. E mesmo se a gente fosse falar do jeito de pensar a profecia no antigo Israel, a gente tem que reconhecer que esse é um assunto difícil. O papel do profeta, qual que é o papel do profeta? O papel do profeta ele muda ao longo da história de Israel. A maneira como o profeta age, o que ele faz ao longo da história de Israel, isso vai mudando. Quem relata bem isso, embora aí um pouco mais antigo esse livro, mas é um livro bem escrito e a maior parte do que está lá continua valendo, é o José Luiz Sicre, um livro pela editora Vozes, Profetismo no Antigo Israel. Tá? Você pode dar uma olhada, que é um belo livro, um livro que traz essas nuances, essas transformações do ofício profético em Israel ao longo do relato da Bíblia hebraica, do nosso Antigo Testamento. E o que é relatado ali nos ajuda hoje, pelo menos num dos principais papéis do profeta, que é esse, falar com o de dentro. Quando você percebe que a igreja está tomando um rumo que não é o rumo que deveria tomar, que pessoas dentro da igreja precisam conhecer o verdadeiro evangelho, porque elas só conhecem uma versão cultural do cristianismo, esse papel é análogo ao papel de boa parte dos profetas no Antigo Testamento, de trazer o povo de volta para o prumo. É o papel contumaz de Isaías. A gente leu Isaías alguns dias atrás aqui e eu comentei. O povo ele está tão distante de onde ele deveria estar, tão distante de Deus e tão distante de ouvir a Deus, e precisa ser trazido de tal forma de volta para a mensagem de Deus, que no início do livro de Isaías ele prega para os céus e para a terra, porque Jerusalém e Judá não o escutarão. Então esse papel contumaz de evangelização para os de dentro a gente encontra em Isaías, em que pese a gente está fazendo uma analogia, porque é evidentemente anacrônico chamar o que Isaías faz de evangelização. Mas, de modo similar, quando a gente percebe a igreja se afastando do evangelho, quando a gente percebe pessoas dentro da igreja
que são consumidas pelo cristianismo, que é um cristianismo cultural, mas não uma proclamação e uma submissão ao reino verdadeiro de Deus, quando a gente vai tratar com essas pessoas, o que nós estamos fazendo é muito similar ao que Isaías, por exemplo, fez. É profetismo, é profecia. O nome que se dá à evangelização aos de dentro é profecia. Agora, para gente poder tratar disso com maior especificidade, eu queria te convidar a ler comigo Isaías, no capítulo 6, no versículo 5, uma passagem célebre, famosa, que diz o seguinte: Então eu, Isaías, disse: Estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E a boca de Isaías sofre enquanto os olhos de Isaías são iluminados. Esse versículo inspira um importante poeta russo, Alexander Pushkin, a escrever um poema chamado O Profeta. E nesse poema, O Profeta, de Alexander Pushkin, um dos principais poetas russos, que inaugura o romantismo russo no século XIX, esse poema, O Profeta, resume muito bem o que é a nossa atividade de evangelização para os de dentro. E eu vou ler aqui, como curiosidade, Pushkin, ele é importante, inspira, inclusive, você que gosta de música erudita, inspira Tchaikovsky, tem peças de Tchaikovsky que são inspiradas em Pushkin. E aqui Pushkin, um católico ortodoxo, um cristão russo, profundamente tocado pelo exercício profético de Isaías, escreve o seguinte, numa tradução aqui do André Nogueira, então, de Alexander Pushkin, traduzido por André Nogueira, O Profeta. Com o espírito sedento, eu me arrastava pelo plano de um deserto inabitável. Veja só, um espírito sedento num deserto. A sensação de conhecer o Evangelho e perceber que a igreja se afasta dele nos coloca nessa posição espiritual, um espírito sedento, num deserto. Um lugar que deveria ser de manancial, uma fonte de águas que saciam toda a sede, a igreja ela está ressecada e a gente se arrasta no meio dessa situação que é dolorida, que é sofrimento. Com 6 asas, revoando um serafim, na encruzilhada veio a mim. Com o dedo ele me tocou as pupilas, como em sonho, sem feri-las. Dilataram-se pupilas mais presságias aqui, capazes de prever, né, um presságio. Elas enxergam mais, como os olhos assustados de uma águia, olhos que enxergam mais longe. Então o serafim toca o profeta, e ao tocar o profeta, os olhos do profeta recebem a bênção de enxergar o que outras pessoas não enxergam, de perceber o que as outras pessoas não estão enxergando, de ver mais longe, de ver um presságio, ver o que vai acontecer. O ofício profético, ele carrega essa visão do que Deus tem a fazer e a dizer. Então tocou meus ouvidos, que se encheram de clamores e ruído. E esse exercício profético, então, ele é um exercício em que os nossos ouvidos já não vão escutar a música sacra, nem buscar o conforto da melodia. Não. Eles serão povoados pela dor e pelo sofrimento causados por crentes que não são crentes, mas em nome de Cristo machucam e provocam dor e que precisam ser evangelizados. E a gente não vai ter o conforto de uma sinfonia, mas os clamores e os ruídos da dor provocada pela igreja, pelo cristianismo que vive sem o evangelho, sem o reino. O que a gente vai ouvir é clamor, ruído, choro, ranger de dentes. Ouvi os céus como estremecem,
o vôo dos anjos no alto celeste. Ouvi nos mares criaturas que se esgueiram e no vale farfalharem os salgueiros. Arrancou-me desta boca minha língua pecadora. O profeta se enxerga no meio dos males da igreja. Aquele que evangeliza, o cristão que precisa conhecer o evangelho, precisa se reconhecer nesse contexto de dor e sofrimento. Não é como se eu de fora olhasse os erros da igreja e apontasse o dedo para ela, como quem diz, eu sou perfeito e você é imperfeita. Não, é como alguém que se reconhece naquele processo de um cristianismo que se impurificou, de um cristianismo que se contaminou, e ao se reconhecer no meio desse processo, ao evangelizar, reconhece que precisa ter a sua boca queimada, porque ele, em primeiro lugar, o profeta, eu, em primeiro lugar, o evangelista, preciso ter a boca queimada com a brasa de Deus e a língua arrancada. É o que diz o poeta Pushkin. Pushkin percebe algo que nós pregadores hoje falamos, às vezes falamos por falar, mas precisamos realmente crer que para falar da palavra de Deus precisamos ter a nossa língua carnal e pecaminosa arrancada. Ah, Deus fala através de mim e não permite que eu mesmo fale. A gente suaviza notas extremamente pesadas que o texto bíblico traz, de uma brasa ardente que queima a boca do profeta, por ter lábios impuros. E então, o profeta que se reconhece no meio desse processo de contaminação, ele aceita a purificação de Deus. Arrancou-me dessa boca minha língua pecadora, tão ladina, tão ladra e displicente, e no ensanguentado oco com a destra colocou a sábia presa da serpente. Com a espada me cortou o peito antes de arrancar meu coração palpitante, e um carvão incandescente aí meteu, que me abrasou o peito aberto. Veja, ao reconhecer a dor, ao perceber a dor, o profeta vive e experimenta, ao saber que ele faz parte do processo de causar dor, ele experimenta o milagre de ter o seu coração trocado. Arrancar meu coração palpitante e um carvão incandescente aí meteu, que me abrasou o peito aberto, e eu, cadáver, estirado no deserto, ouvi clamar a voz de Deus. E esse é o grande milagre, de olhar para trás, para o meu passado, olhar para a igreja e para o passado dela, para a dor e para o sofrimento que eu causei e que ela causou. Diante disso, no lugar de lamber as feridas e viver amargurado em rancor, se permitir ser rasgado por Deus, num processo também dolorido, mas ter o coração de pedra trocado por um carvão de fogo que me faz palpitar. E eu ouvi a voz de Deus clamar: profeta, avante, ouve e vê, percorre terras e oceanos, com teu verbo flamejante faz arder os corações humanos. E eis então o milagre de um profeta que se reconhece no meio do processo de dor e de sofrimento, que se permite ser lapidado e forjado pelo próprio Deus, e que então também experimenta um ardor flamejante que traz vida aos mortos. Ele experimenta ser o primeiro que morto passa a viver uma vida de fogo, para poder clamar como a voz de Deus clama. A situação é terrível de dor e de sofrimento, mas você vai adiante. Avante, profeta!
porque com a sua palavra flamejante que vem do coração que eu coloquei em você, corações humanos vão arder. E eu, cadáveres tirado no deserto, ou melhor, que me abrasou o peito aberto, e eu, cadáveres tirado no deserto, ouvi clamar a voz de Deus, profeta avante ouve ver, percorre terras e oceanos, com teu fervo flamejante faz arder os corações humanos. E é assim que a boca que fala de um coração flamejante faz com que, por um milagre do próprio Deus, gente morta passe a viver e também ter os seus próprios corações flamejando. Porventura, não ardiam os nossos corações quando esse homem, Cristo ressurreto, nos expunha as Escrituras? Jesus, expondo as Escrituras para quem muito bem as conhecia. Porventura, não arde o nosso coração. Porventura, não queima o nosso coração. Permita-se trocar o rancor e a amargura por um coração flamejante. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. E vou pregar assim. Até a próxima.